Nosso Deus é digno de toda confiança e quem confia nele tem vitórias e bênçãos. Esse é o estudo de número 1119 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A nossa confiança no nosso Deus é o que nos faz vitoriosos nas adversidades. Vamos ao nosso tema. Confiar em Deus é o segredo da vitória. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 9, verso 10, que diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Muitas pessoas buscam orientação do Senhor e mesmo Deus respondendo suas orações, eles não conseguem confiar plenamente no agir de Deus. E nós precisamos aprender a confiarmos e descansarmos no Senhor, porque no tempo dele, ele agirá. E é Ele que vai nos dar a vitória e é Ele que nos faz mais que vencedores e nos dá paz. Eu quero lembrar de Davi, que ele sempre buscava orientação do Senhor, mas ele confiava plenamente no agir de Deus. E ele também o obedecia. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 6 e verso 13 diz: e Yahvé dava vitórias e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. E Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Davi é um exemplo de alguém que confiou plenamente no Senhor, mesmo quando ele corria perigo de morte pelos inimigos, ele buscava orientação do Senhor e ele obedecia à voz do nosso Deus. Muitas vezes, Davi não recebia a vitória imediatamente, mas ele aguardava e aguardava pacientemente, esperando e confiando no Senhor. Salmo 40, verso 1 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem confia no Senhor não desiste de esperar, pois tem certeza que o Deus fiel vai agir, vai cumprir as promessas que Ele fez. O segundo exemplo que a Bíblia nos dá são os soldados da tribo de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, que venceram um poderoso exército, porque eles confiaram no Senhor, mesmo eles sendo homens valentes e experientes de guerra, eles recorreram ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 18 diz: as tribos de Ruben, os rubenitas, assim como as tribos de Gade, os gaditas e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas de 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Eles não eram homens medrosos, ao contrário, eles eram corajosos, destemidos, mas eles também eram obedientes ao nosso Deus. Quando eles guerrearam contra os agarenos, contra os descendentes de Getur, de Náfis e de Nodab, para terem vitória contra esses inimigos, eles clamaram ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 20 diz: durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Deus os atendeu porque eles confiaram, eles depositaram no Senhor toda a confiança deles, eles confiaram plenamente no Senhor. O segredo da vitória deles foi clamarem
ao Senhor, mas confiarem no agir de Deus. Eles clamaram ao Senhor e eles receberam a vitória. Glória a Deus. Precisamos aprender com esses heróis, precisamos aprender com esses exemplos bíblicos que estão escritos na Bíblia Sagrada para o nosso ensino. O terceiro exemplo que eu quero ver com você é o exemplo de Noé. Noé confiou plenamente no Senhor, pois quando ele ouviu as orientações de Deus, ele obedeceu. Gênesis no capítulo 6, verso 22 diz: Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra, ele observou as ordens do Senhor e ele não se importou com as palavras de zombaria que ele recebeu das pessoas. As palavras de ironia não tiveram lugar em seu coração. Noé focou na ordem de Deus e ele confiou plenamente, e por causa disso ele foi salvo com a família dele de um grande dilúvio. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, ele construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Não chovia na terra e Deus falou que choveria em abundância. Tudo seria destruído pelo dilúvio. Noé ouviu a voz de Deus, Noé creu, Noé obedeceu mesmo sem compreender. Noé confiou plenamente no Senhor e ele tornou-se o herdeiro da justiça. Eu gostaria ainda de estar vendo quarto exemplo. Eu peguei o exemplo de Daniel, um homem que confiou plenamente no Senhor e ele não deixou de orar porque fora proibido através de um decreto real, porque quem orasse ou fizesse qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem seria jogado na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, verso 10 diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Para Daniel, estar na presença de Deus era melhor do que qualquer coisa, era melhor do que a própria vida, assim como o salmista Asaf fez uma declaração. Vamos conferir? Salmo 73, verso 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E tem outra versão que diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Realmente é muito bom estarmos na presença do nosso Deus, e o nosso Deus é melhor do que tudo que existe nesse mundo. E Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor o protegeu. Daniel capítulo 6, verso 22 diz: eis que o meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Deus não desamparou Daniel, assim como Deus não desampara quem confia nele. Nós podemos até passar por dificuldades, mas Deus estará conosco, assim como esteve com Daniel, para dar a vitória. E na Bíblia, muitas pessoas declararam a
confiança que eles tinham no Deus Altíssimo. E o autor do Salmo 91, ele declarou a confiança dele em Deus. Vamos conferir. Salmo 91, verso 2 diz assim: pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Podemos dizer como salmista, pois independente das circunstâncias que nós vivemos, o Senhor, ele é o nosso Deus. Nós podemos habitar nele e descansarmos quando nós temos ele como nosso Deus e confiamos plenamente no agir dele. Davi, ele declarou a sua confiança em Deus. Salmo 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós podemos dizer como Davi, nós vemos que tem pessoas que confiam nos seus bens, tem pessoas que confiam na sua força, tem pessoas que confiam na sua inteligência, mas nós confiamos no nome do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas preferem confiar no que elas veem, no que acreditam que tem força e poder, preferem confiar na sua inteligência, na sua força física, no seu dinheiro. Mas antigamente os exércitos tinham carros e cavalos e eles eram considerados poderosos e também eram considerados fortes. Mas o que Davi fez? Davi declarou que a fé dele estava no Deus vivo e poderoso, era no Senhor que ele confiava, não era no exército, não era nos carros de guerra, mas era no Deus vivo. Quem confia plenamente no Senhor é alvo de muitas bênçãos. Vamos nos lembrar que quem confia no Senhor, esse é feliz. Salmo 84, verso 12 diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele quem te confia. A felicidade não está em termos bens materiais, pois caso aconteça algo, como por exemplo uma doença que não tenha cura, não será as posses que irá socorrer a pessoa, mas a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. E pode ter certeza, o Senhor é o Deus que nos dá paz, é o Deus que nos dá esperança, é o Deus que nos dá consolo. E também quem confia no Senhor é protegido por Ele. Não, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Nossa confiança no Senhor nos leva a desfrutarmos da bondade e da proteção do nosso Deus. E quem confia no Senhor não está sozinho, como nos mostra no nosso texto base. Vamos rever Salmo número 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Muitos deixam o Senhor quando estão passando por momentos de angústia, mas aqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor, passa por todos os momentos, sendo sustentado pela presença gloriosa dele e vence, mas é na força do Senhor. Aleluias! Quem confia no Senhor tem livramentos. No Salmo 22, verso 4 diz: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Na Bíblia encontramos vários exemplos de pessoas que tiveram livramentos porque eles confiaram no Senhor, como nós vimos o exemplo da vitória dos israelitas sobre os agarenos, e nós podemos nos lembrar dos amigos de Daniel que dentro da fornalha ardente não tiveram nenhum fio de cabelo queimado. Eita, Deus tremendo, Deus que nós servimos. E o Senhor, ele age a favor de quem confia nele. Salmo 37, verso 5
5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Davi em todo tempo mostrava sua plena confiança no Senhor e nos ensina que devemos entregar ao Senhor as nossas vidas, os nossos projetos, as nossas dificuldades, e podemos confiar, podemos descansar, podemos entender que o Senhor, ele age a nosso favor, assim como também podemos aprender com o profeta Isaías e com o apóstolo Paulo, dentre outros. Quem confia no Senhor tem esperança. Salmo 71, verso 5, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança. Desde a juventude, o salmista na velhice, ele reconheceu que ele confiou no Senhor desde a mocidade, e ele fez do Senhor a sua esperança. Quem tem Deus como seu Senhor tem esperança, independente das circunstâncias, pois o Senhor, ele é fonte de esperança. Quem confia no Senhor tem paz. Vamos ver? Isaías capítulo 26, verso 3. Do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O profeta Isaías está nos ensinando que quem confia no Senhor é guardado, é preservado em perfeita paz, pois o nosso Senhor, ele é o príncipe da paz, ele é a fonte da paz, e quem confia no Senhor tem alegria. Salmo 5, verso 11 diz assim: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre, estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Davi nos mostra que o Senhor estendeu a proteção àqueles que confiavam nele, e tem muitos motivos para se alegrarem, pois no Senhor nós temos vida, temos proteção, temos paz e desfrutamos, além da bondade do nosso Deus, de um verdadeiro amor. Quem confia no Senhor desfruta da bondade de Deus. Salmo 32, verso 10 diz: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Como é bom podermos desfrutar da bondade do nosso Deus, podermos desfrutar da proteção, porque a proteção do nosso Deus é destinada àqueles que confiam nele, e quem confia no Senhor tem oração ouvida e respondida. 1 João capítulo 3, verso 21 ao verso 23 diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha que importante. E este é o mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou, pois quem confia no Senhor tem livre acesso a Deus, e é um mandamento do Senhor. Quem confia no Senhor tem recompensa. Olha que bênção. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não podemos deixar a dúvida, não podemos deixar a incerteza dominar o nosso coração. Como diz o autor do livro de Hebreus, não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus, e quem confia no Senhor é abençoado por ele. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Bendito é, abençoado, feliz
Louvado, venturoso, eu vou concluir. Não podemos nos esquecer que a dúvida, a incredulidade, a desconfiança e a insegurança nas promessas do nosso Deus nos afasta das bênçãos, nos impede de recebermos a vitória e nos faz desagradarmos ao nosso Senhor. Então é necessário, em todos os momentos, confiarmos plenamente nele, mesmo que aos nossos olhos parece que a bênção está demorando a chegar. Precisamos nos lembrar que o nosso Deus tem um tempo certo para todas as coisas e por isso nós podemos confiar plenamente nele, pois ele é fiel. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem comentários ou até mesmo sugestões, faça aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.